Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de protozoários. Vamos falar das características gerais, como eles são divididos e depois das principais doenças. Então é muito importante, a gente está indo uma sequência de aulas falando sobre doenças. A gente tem que entender como é a doença, como se dá a transmissão, para daí a gente atacar o problema e o vestibular ele pode cobrar quais são as medidas para evitar isso. O Enem, né? E aí a gente vai direto na resposta certa, porque você vai saber agora. Então primeiro, gente, características. Todos os protozoários possuem apenas uma célula, são unicelulares. Essa célula é do tipo eucariótica, então eles são eucariontes, cheio de organelas. Aí imagina, né, um organismo de apenas uma célula que reproduz, que se alimenta, que percebe estímulos do ambiente, que evolui, que todas as características em apenas uma célula. A gente chega a arrepiar de tão bonito que é. Eles são heterotróficos, o que significa dizer que eles não conseguem fazer fotossíntese nem quimiossíntese. Eles se alimentam de outros organismos ou de material orgânico no ambiente. Ok? Então, vida livre, eles podem ser de vida livre, por exemplo, Paramécio, o mais famoso, aquele protozoário ciliado, vida livre. Eles podem estar dentro de um outro organismo causando mal, né, que é o chamado parasitismo, então eles podem ter vida parasitária, ou eles podem estar com outros organismos formando um mutualismo. Ou seja, eles oferecem coisa boa e em troca eles ganham coisa boa também, por isso que é mutualismo, os dois se dão bem. Lá na nossa aula de ecologia a gente discute qual é esse tipo de mutualismo. Digestão deles é intracelular, eu falei que eles são heterotróficos, então eles conseguem se alimentar. Onde é que ocorre a digestão? Fora e depois, eles primeiro digerem para depois botar para dentro da célula, ou eles põem para dentro da célula para depois digerir. Ora, se a digestão é intracelular, eles primeiro põem para dentro da célula o alimento ou uma bactéria que eles vêm a se alimentar para depois digerir. E aí vem a classificação, eles podem ser do tipo esporozoários, que são, gente, os esporozoários, eles são protozoários que não têm estrutura de locomoção. Eles podem ser flagelados, é quando protozoários possuem flagelo. E é esse flagelo que, ao bater, faz com que ele se locomova. Um estilo aí de espermatozoide. Eles podem ser ciliados, quando na sua membrana, uma das especializações, eles formam cílios, e esses cílios batem e eles começam a se movimentar. Ou eles podem ser ameboides, eles fazem movimentos ameboides. Lembra os pseudópodes, projetos, citoplasma? A membrana plasmática gruda e dá uma puxadinha. Isso são movimentos ameboides. Então, de acordo com o tipo de estrutura de locomoção ou ausência, eles têm essas classificações. Agora sim, vamos falar aqui das doenças. A amebíase é uma doença que começa no intestino e se o protozoário, que é a amebíase, ele é ameboide, né? Ele pode sofrer uma modificação e se transformar na forma magna. É uma forma mais agressiva que consegue perfurar o intestino e ir na corrente sanguínea e destruir alguns órgãos, como por exemplo o fígado. Como é que a gente pega a amebíase? Horas. Alimento, água contaminada. Então, gente, para sempre, o conhecimento é a nossa maior arma. Então, se você sabe que diversas doenças pega a partir de alimentos contaminados, o que a gente faz? Ora, tem tratamento de esgoto, tratamento dos alimentos, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, não beber qualquer água, isso você já evita a doença. Depois tem a tricomoníase, é uma DST. A tricomoníase, por ser uma DST, se previne de qual maneira? Utilizando camisinha, preservativo. A leishmaniose é uma doença muito grave. Aqui tem um mosquito que é o vetor. O que é o vetor? Um artrópode, no caso um mosquito do gênero Lutsomia, que pica um animal contaminado e leva para outro animal e aí consequentemente passa. A gente pode ter leishmaniose, mas é muito comum em cachorros também. E aí os veterinários às vezes não tem o que fazer, não tem um tratamento e acaba tendo que sacrificar o animal. Olha que triste. Então como é que você combate ou evita a leishmaniose? Evitando o mosquito, o contato do mosquito. Como é que tu evita que o mosquito entre na tua casa, por exemplo? Aí tu vai falar colocando tela, fechando as janelas antes de anoitecer, tudo mais, tudo mais. Agora, a leishmaniose, pessoal, ela pode começar de uma forma muito simples, só que ela pode migrar para órgãos, aí chamada leishmaniose visceral. Aí é muito grave, ok? Tem tratamento, o tratamento é prolongado, mas tem tratamento. Doença de Chagas, isso aqui, gente, é uma doença interessante de vocês darem uma lida, assim, não está em alta como há alguns anos atrás, mas já há pouco tempo aí teve em alta, então pode ser que eles resgatem lá. A doença de Chagas é uma doença exclusiva aqui da América. Okay? Da América do Sul. Pega um pouquinho ali da Central até América do Sul. E aqui tem um vetor também muito importante, que é o barbeiro.
aquele inseto hematófago, barbeiro. É barbeiro porque ele chega nas pessoas para picar, hábitos noturnos, ele chega de noite ali para picar, e ele percebe o CO2. Então ele vai atrás do CO2. Por onde a gente elimina o CO2? Boca e nariz. Então ele percebe esse CO2 e vai picar onde a pessoa? No rosto. E aí ele fica ali sugando sangue durante muito tempo enquanto a pessoa dorme. Por isso que é chamado de barbeiro, ele está aqui na região onde nasce a barba. Aí olha só, gente, como é que tu combate? Porque a doença de Chagas, depois que se estabeleceu na musculatura, não tem mais cura. Às vezes pode ficar a vida inteira sem desenvolver nenhum sintoma. Só que em alguns casos, esses protozoários se multiplicam tanto, eles passam a se multiplicar tanto, que causam um aumento do coração ou do intestino, do esôfago, que é onde eles podem ter se instalado e aí pode matar, né? A doença de Chagas, a melhor forma de prevenir é evitar o barbeiro. E não é um mosquito, é um bicho desse tamanho aqui. E como é que tu evita o barbeiro? Ora, nas construções de casas, tu não pode deixar espaço. Sabe aquelas construções de casa de barro? Que ainda tem, né? Mas antigamente tinha muito mais, que fica aquelas fissuras onde entra ali, onde tem um espaço, eles entram ali, eles ficam escondidinhos durante o dia e de noite eles saem. O acúmulo de telhas em torno da casa, tudo são coisas muito simples para evitar o barbeiro e consequentemente evitar a doença de Chagas. Tem a malária, pessoal, a malária é a doença parasitária que mais mata no mundo. Só que a malária que tem aqui no Brasil, que é restrita à região amazônica, ela não é das piores malárias. A pior mesmo acontece lá na África. E segundo a OMS, chega a matar 1 milhão de pessoas por ano. É muita morte. É a doença parasitária que mais mata. É muito grave. Porque esse também tem um vetor aqui. Tá? O vetor é um mosquito do gênero Anopheles. E esse mosquito pica a pessoa e a pessoa acaba contraindo a malária. Esse protozoário que causa a malária, que é o Plasmodium, ele ataca o fígado. E ele sai do fígado, volta para o fígado, fica ali. E isso é um ciclo. E a pessoa tem febre muito alta num dia, depois fica 1 ou 2 dias sem ter febre, depois tem de novo, depois fica. Isso é chamada febre terçã ou febre quartã. É um período estipulado, um período certo. Tipo, tu tem febre um dia, fica 2 sem ter e no terceiro dia tu tem de novo. Aí tu fica 2 sem ter e no terceiro dia tu tem de novo. Por isso é chamada febre terçã, a cada 3 dias. E aí é muito grave, gente. A malária é muito grave. Também tem tratamento. O tratamento é prolongado e destrói temporariamente o fígado. Ainda bem que o nosso fígado é um dos órgãos que maior tem a capacidade de regeneração. E é muito complicado você controlar a malária, porque esse mosquito aqui, ele fica na selva, ele fica na floresta. Então, puxa, tu tá, imagina quem vive lá na Amazônia, tá ali, não em Manaus, Manaus é gigante, mas mesmo assim tem muitas matas por ali onde esse mosquito fica e pode, consequentemente, picar a pessoa. Então, se vai para a mata, qual é a medida? Bom, é um mosquito, usa repelentes, ok? Repelente é uma boa medida, só que é complicado, é uma doença bem complicada. Ainda bem que no Brasil não é uma doença que mata muito, só que ela ataca muitas pessoas e, consequentemente, é um forte problema em saúde pública aqui. A toxoplasmose é uma doença que tem muita desinformação. As pessoas associam a toxoplasmose ao gato. Falam, o gato transmite toxoplasmose. Não. Um gato ele pode ser hospedeiro, ele pode estar. Só que o que acontece? A principal forma de você contrair toxoplasmose é comendo carne mal passada. Que ali estão os cistos do Toxoplasma gondii, desse protozoário, que você ingere e aí pode causar um problema. Agora, sobretudo, o maior risco é você contrair a toxoplasmose durante a gravidez, que aí pode causar danos no feto, né? Alguns problemas de desenvolvimento no feto. Então é bem comum ter toxoplasmose. Inclusive muitas pessoas são positivas para toxoplasmose. Já tiveram contato com ele, nem sabia que tinha, mas já adormeceu e agora está ali. Está no corpo da pessoa, é positiva para, só que não vai ter mais problema. Nunca mais, porque já tem, a não ser que a imunidade baixa. Gente, para todas as doenças que permanecem no corpo da pessoa, se baixa a imunidade, ela pode, é como se fosse a herpes, sabe? A herpes é viral, a gente já falou sobre lá nas aulas de vírus. A herpes, pessoal, é uma doença, é um vírus que fica lá no teu corpo latente. Quando baixa a imunidade, ele, opa, tá bom aqui, ele vai lá e se reproduz. Tanto a herpes labial quanto a herpes genital, são vírus diferentes, mas que causam feridas semelhantes. E aí tem a giardíase, que também é uma doença que causa uma boa diarreia, e a giardíase, para prevenir, alimentos, lavar bem os alimentos, não tomar água contaminada de qualquer lugar, saneamento básico, tudo aquilo.
e aí se pega, dá uma boa de uma diarreia. Olha que doido, gente. Algumas das principais doenças. Essas aqui, até eu vou tirar, aqui eu não colocaria como principal. Essas 4 aqui, é interessante dar uma aprofundada, dar uma lida a mais, porque sempre tem mais chance de cair. Mas eu acho que esse ano, 2019, 2020, 2021, por esses próximos vestibulares e Enem, a probabilidade é que caia mais lá as viroses, por causa daquelas doenças que voltam, que já eram no Brasil erradicadas, por causa da vacina e agora estão voltando. É isso o foco que você tem que mais estudar, ok? Desejo a todos um bom estudo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.